na pessoa de todos os jovens que estão aqui, de todas as pessoas que estão aqui, com o objetivo de conseguirmos coisas melhores para o nosso município. Eu vou apresentar um pouquinho para vocês como hoje funciona a saúde do nosso município, o que é que o município faz, o que é que os profissionais de saúde fazem para que a gente chegue nesses indicadores que Roberta acabou de demonstrar. Quando a gente fala em saúde, né, tudo que vai ser mostrado aqui, existe uma equipe por trás, né, que faz todas as ações, que desenvolve suas atividades junto à população. Não é a pessoa de Raquel sozinha, não é a Secretaria de Saúde sozinha. Existe uma equipe, né, que faz acontecer todos os dados que vão ser demonstrados aqui. Aqui é só para mostrar para vocês, né, o mapa onde o nosso município está localizado, porque uma das nossas grandes dificuldades é a distância do nosso município para as nossas redes de referência. Então, o município de Xoroxó, além de estar distante de Juazeiro, Salvador e Paulo Afonso, que são as nossas cidades de referência, né? A gente sabe que é difícil sair daqui, que o transporte não é muito acessível, não tem vários horários, então tudo isso dificulta para a saúde, porque quando a gente fala em saúde, é um pouco diferente das outras áreas, porque saúde não pode esperar, tem que acontecer ali, naquele momento, né? Não pode esperar, é uma vida que está em jogo, é dor, então não pode esperar. Aqui é o mapa com os povoados, né, e o distrito que a gente tem, e com as unidades de saúde da família. A gente está localizando aqui para vocês. Então, no povoado de Barra a gente tem a unidade de saúde Mãe Teca, aqui na sede a unidade de saúde Dona Lindu, e temos o Hospital Municipal Geral Mônica Silvani. Temos no São José a unidade de saúde da família Procópio Ferreira. Temos no povoado de Vazedaíma, né, a unidade de saúde Emílio José Oliveira. Temos também lá em Vazedaíma um posto satélite funcionando, que é o posto satélite 5 Bois, onde o médico faz o atendimento uma vez por mês lá. E temos também um posto satélite em Perina Miranda Araújo, localizada no povoado de Caraíbas. É porque vai mostrar essa função. A prefeita está pedindo para eu explicar para vocês porque apareceu ali o nome hospital, né? A gente tem o costume de falar maternidade. Alguém pode estar se perguntando, e já temos um hospital aqui em Xoroxó? Sim, temos um hospital, porém custeado apenas com recurso do município. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês. Ele está passando, inclusive agora, por uma reforma. Toda essa reforma custeada com recurso próprio do município. Não tivemos a ajuda dos outros entes, né, nem do federal, nem do estadual. Hoje vai aparecer que ele tem 11 leitos, mas hoje o hospital já tem porte e capacidade instalada para 14 leitos. Porém, não recebemos nenhum recurso de AIH ainda. Estamos pleiteando, junto com a prefeita, através da Secretaria Estadual de Saúde, receber recurso de HPP, que é um hospital pequeno porte. Mas até o momento tudo é custeado com recursos do município. Mas eu vou passar à frente algumas fotos para vocês. Então, o nome maternidade não existe mais. Qualquer cidadão que entrar no CNES, que é o Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde, qualquer usuário, qualquer pessoa pode ter acesso, coloca lá CNES, vocês vão identificar lá que não existe mais maternidade aqui. Hoje lá está como Hospital Municipal Mônica Gomes Silvani, tá? Isso já foi uma ação, né, do governo de Rita, desde o ano passado, que a gente já passou a maternidade para o hospital, porém, tudo custeado com recurso próprio do município. É um hospital de pequeno porte, né, por isso ainda falta muito assim. A gente tem que buscar muito ainda para melhorar cada vez mais. A caracterização do nosso território, como já foi falado aqui, né, o nosso município ele tem uma área de extensão territorial bastante grande. 2.658 km², uma densidade demográfica de 4, e isso é muito difícil para se trabalhar na saúde. Um dos grandes problemas que enfrentamos é as áreas rarefeitas que existem dentro do município. Então é muito difícil para a agente comunitário de saúde, para a equipe de saúde da família, fazer o atendimento na zona rural. Por quê? Uma fazenda é aqui, a outra muito
distribuição territorial de trabalhar é mais fácil porque é menor. Tudo isso dificulta o trabalho da atenção básica na saúde do nosso município. Então, pertencemos à microrregião de Paulo Afonso e à mesa-região do Vale do São Francisco. A população, de acordo com o censo de 2010, 10.734 habitantes. O IDH 0,6. Destacamos aqui, né, que o IDH passou de 0,442 em 2000 para 0,6 em 2010. Então, isso significa que as condições do nosso município melhoraram, né? As condições de sobrevivência social, saúde, educação, tudo isso melhorou. Tudo isso é um conjunto de ações entre os setores políticos, entre as secretarias, que a gente faz e o resultado está aí, né? Entre 2000 e 2010, a população de Xoxó teve uma taxa média de crescimento anual de 0,35, sendo que na década anterior era 0,66. Então, a população cresceu menos, cresceu pouco. Então, significa o quê? Será que é o planejamento familiar que está funcionando, né? A taxa de urbanização também teve um acréscimo de 56,63. Tudo isso é reflexo do que já foi falado, né? Com a adesão ao CER, com essa conquista, veio as casas populares, vem todas essas outras conquistas que fazem com que esse indicador melhore. Então, a nossa população, né? A gente trabalha com essa população no censo de 2010, 10.734 pessoas, sendo que a masculina 5.442, feminina 5.292, então temos mais mulheres, mais homens do que mulheres no nosso município. E a gente observa também que a taxa, né, a zona urbana, ela tem também aumentado no decorrer desses anos. Você vê que em 1980 eram apenas 905 pessoas que moravam na zona urbana. Agora em 2010, 2.631 pessoas. Então significa que está melhorando as coisas, as pessoas estão vindo mais para a zona urbana. Aqui eu voltei. A pirâmide etária, onde a gente observa que na faixa etária que a gente vai trabalhar, que é aqui de adolescentes, o CER ele trabalha com adolescentes de 0 até 17 anos. A gente observa que nessa faixa, está clarinho aqui, mas o número de mulheres é maior do que, de meninas é maior do que o número de meninos, tá? E segundo o censo do IBGE 2010, a população que iremos trabalhar, né, com vocês, será essa, de 3.896 adolescentes, de 0 a 17 anos. Aqui são, como eu falei, os CNEs, esses dados foram adquiridos lá, né? Se vocês observarem, isso aqui foi adquirido em março, a competência março de 2013. Então, eram 120 profissionais de saúde, 12 estabelecimentos de saúde e 11 leitos do SUS, no total de 11, né? Como eu falei, hoje a gente já tem 14 leitos, com a reforma do hospital já tem 14 leitos. E esse número de profissionais também aumentou. Aqui são os estabelecimentos de saúde que nós temos, 4 PSF, 2 postos satélite, ali também só está aparecendo, nós temos 2, como já foi mostrado, a Secretaria de Saúde e Unidade de Vigilância em Saúde, que trabalha a Unidade de Vigilância Epidemiológica e Sanitária do município, e temos as unidades de saúde do SAMU, né, pré-hospitalar móvel, que são 2, uma USA, uma unidade de suporte avançado e uma unidade de suporte básico. Então, os serviços ofertados pela Secretaria de Saúde, temos 4 unidades de saúde da família, né? A unidade de saúde do São José foi concluída com recurso do governo estadual e contrapartida do município, atualmente encontra-se funcionando na nova sede. Temos a unidade de saúde de Barra do Tarraxio, também recentemente ela foi ampliada com recurso financeiro do governo federal, estadual e contrapartida do município. Temos a unidade de saúde de Várzea da AEMA.
aqui são fotos da unidade de saúde Dona Lindu, mas em cima está aparecendo o Hospital Municipal. Deixa eu ver se está aqui. Está meio forte. Ali. Pronto, aqui são fotos do hospital. Pode passar, Ana. Aí já é com a reforma. Nós somos contemplados com o governo estadual com 2 camas PPPs. Para quem não sabe o que é cama PPP, é uma cama que a mulher, ela chega, fica nessa cama antes de ter o neném, né, quando está em trabalho de parto, faz o parto nessa cama, depois do parto ela fica nessa cama, ela gira todinha aí. Nós somos contemplados com 2 camas dessa, e essa cama já está em funcionamento. A mulher não precisa mais, vai para uma sala do pré-parto, chegou a hora do bebê nascer, desce da cama, vai para outra sala, não. Ela chega, fica aí nessa cama, faz tudo aí, já sai daí para casa com o seu bebezinho. Temos 2 postos satélites para apoiar as equipes de saúde da família, localizados no povoado de Caraíbas e 5 Bois, onde as equipes fazem atendimento uma vez por mês. Pode passar. Temos o núcleo de apoio de saúde da família, que vocês devem muito conhecer aqui, o professor Léo, tem a fisioterapeuta Leina e temos a psicóloga Ana, né? Então são 3 profissionais, onde eles desenvolvem as atividades, né, com os adolescentes, através de grupos, com os hipertensos, com os idosos. Cada dia da semana eles vão para um povoado, vão para uma equipe de saúde da família, desenvolver atividades lá em parceria com a equipe de saúde da família, em parceria com os agentes de saúde e, é claro, com a comunidade. Vai passando. Temos o SAMU 92, onde dispomos de 2 ambulâncias, uma avançada, que é a que a gente chama de UTI, que ela não só serve ao nosso município, mas também presta suporte a Baré, Macururé e Rodelas. E temos a nossa básica, né, que presta assistência só à população de Xoroxó. A unidade de suporte básica ela é composta por um condutor e um técnico de enfermagem, e a unidade de suporte avançada, onde tem a UTI, ela é composta por um médico, um enfermeiro e um condutor. Pronto, agora vamos entrar diretamente, né, nos indicadores que Cátia já mostrou um pouquinho para vocês, que falam mais especificamente da saúde. Pronto, aí vou deixar aí. Então, sobre a taxa de mortalidade infantil, né, quando a gente fala em taxa, é um pouquinho complicado para a gente entender. Taxa de 40 e tantos %, como é isso? Veja só, foi o que a gente trouxe aqui, né? Taxa de mortalidade infantil, a gente trouxe como número absoluto para que a gente possa trabalhar no grupo. O que é que a gente vai fazer? Quais ações que a gente vai fazer para tentar diminuir esse número absoluto e, consequentemente, a taxa? Então, em 2011, nós tivemos 6 óbitos de criança de 0 a 1 ano. Quando a gente fala mortalidade infantil, a gente está se referindo a toda criança que morre até 1 ano de idade, certo? Então, em 2012, a gente conseguiu baixar, foram 2 crianças apenas no município, e em 2013 foi para 4 crianças. Pode passar. Percentual de mulheres grávidas com 7 ou mais atendimentos durante o pré-natal. O que é isso, Raquel? São todas as mulheres que engravidam, né, e que durante o pré-natal ela fez no mínimo 7 consultas. Né? A gente sabe que ela pode fazer muito mais, mas o mínimo que o selo pede são 7 consultas. Então, em 2011, a gente conseguiu de 100% das mulheres que estavam grávidas, 55,2% fizeram essas 7 consultas ou mais. Em 2012 caiu um pouco, 46,7%. Em 2013 já aumentou, 58,9%. Né? Todo esse trabalho com a gestante, com a criança, vai refletir justamente depois em vocês. Pode passar. Percentual de óbitos maternos investigados.
Todos esses dados, gente, foram tirados do sistema, né? Não é aleatório que a Secretaria de Saúde traz ou que o selo pega. Aí, se vocês observarem, em 2011 apareceu, ó, 3 óbitos maternos no nosso município. O que é isso, óbito materno, Raquel? São mulheres que engravidaram, que morreram. Porém, esse dado aí de 3 não está correto. Isso foi um erro de digitação, para vocês verem como é complicada a saúde. Isso foi um erro de digitação, manda para a base do Ministério e até hoje a gente não conseguiu tirar esses três óbitos maternos. Até porque eu acho que como a gente mora numa cidade pequena, quando tem um óbito materno, se tivesse, graças a Deus não tivemos, todo mundo ia saber, né, que fulano estava grávida e morreu, né? Fulano estava grávida e morreu. Graças a Deus a gente não teve. Porém, por causa de um erro de digitação, foi para a base de dados do Ministério e até hoje se encontra lá e a gente está com esse peso aí. E em 2012 não tivemos nenhum, em 2013 não tivemos nenhum. Percentual de óbitos infantis investigados. Então, em 2011, 100%. Se vocês lembrarem, nós tivemos 6 crianças em 2011 que morreram. Todas essas 6 crianças, o óbito dela foi investigado para ver por que morreu, qual foi a causa. Em 2012 foram 4. Também foi 100% desses óbitos investigados. Em 2013 foram 6. Também 100% investigados. Cobertura vacinal de pentavalente. Em 2011, foi 82, está errado aqui, não é 2011 não, viu gente? Porque a pentavalente, ela só foi colocada, disponibilizada no calendário do Ministério em 2012. Então 2012, 82,28 e 2013, 78,74. Nós baixamos, né, a cobertura vacinal. Percentual de gestantes que fizeram teste de HIV até a 20ª semana de gestação. Então, é toda mulher que está grávida, que até a 20ª semana de gestação, ela tem que ter feito o teste do HIV, que hoje é disponibilizado pelo Ministério da Saúde. É um papelzinho filtro. Alguém que já ouviu falar em teste do pezinho que o bebê faz quando nasce? Pronto, fura o pezinho do bebê, coloca no papelzinho e manda para Salvador, para o laboratório. Então, esse teste de HIV na gestante, em vez de furar o pé, fura o dedinho e é mandado para lá. Em 2013 está zero, por quê? Porque não tinha sido implantado em Xoroxó. Aí, 2014 já foi implantado, elas estão fazendo, a gente coloca ali implantar, por quê? Porque ainda no sistema não é disponibilizado esse dado para a gente. Esse dado já vai aparecer no próximo ano, mas já foi implantada, já estão fazendo o teste rápido, o teste de HIV ou o teste rápido. Pode passar, percentual de crianças de 1 ano de idade com registro civil do total de nascidos. Então é o quê? Todas as crianças que nasceram, né, em 2011 e que até 1 ano foram registradas pelos seus pais. Então, em 2011, 97,3% das crianças que nasceram foram registradas pelos pais. Em 2012, 98,3%. Taxa de mortalidade em crianças e adolescentes de 10 a 19 anos por causas externas. Todos os adolescentes que morreram, né, nesses anos, que tinham na faixa etária de 10 a 19 anos. Então, em 2011, apenas um adolescente foi por afogamento. Em 2012, foram 3 adolescentes, todos por acidente de trânsito. E em 2013, foram 3 também óbitos, 1 por acidente de trânsito e 2 por homicídio. Então, vamos ver lá no grupo quais as ações que vamos, né, propor para que esses dados melhorem. Percentual de nascidos vivos de mulheres de 10 a 19 anos. São as adolescentes, né, que engravidaram de 10 a 19 anos e que os filhos nasceram vivos. Então, em 2011, a gente trabalhou com número absoluto. Foram 8, 2012, 6 e 2013, 8. E a gente quer finalizar com essa mensagem. Um sonho não se sonha só. Ou um sonho quando se sonha só é apenas um sonho, mas quando se sonha junto se torna realidade. Por quê? Porque a saúde por si só, né, eu sozinha, ou o médico sozinho do PSF, ou a gente saúde sozinho, não vai funcionar, não vai conseguir chegar ao objetivo que é dar uma melhor qualidade de vida para vocês, adolescentes, que são o nosso futuro, né, o futuro do Brasil. Então todo mundo tem seu papel importante, né, a saúde, a educação. Ninguém anda só, ninguém faz nada só. E quando o trabalho é feito em equipe, se torna muito mais fácil, muito mais gostoso, e o objetivo é alcançado mais rápido
puxar